macacada! É nós aqui! Vamos lá! Eu e a Ana Flávia estamos aqui para arrebentar a boca do balão na área de história. Isso mesmo, pessoal. Na realidade, hoje vai ser tratado todas as ciências humanas, né? Nós teremos aí os professores da área de geografia, de filosofia, de sociologia, trazendo para vocês orientações, dicas importantes, temas muito importantes, Jefão. O professor Ricardo vai discutir a questão da crise energética, como fazer para estocar o vento, pode ser até um tema de redação boa, muito boa. Mandioca no vento, é isso aí. Isso aí. Mas vamos falar sério. Meninos, quando se trata da prova de ciências humanas, algo fundamental para todas as áreas é que vocês façam uma leitura atenta do texto, né? A grande maioria das questões, a resolução, a definição da resposta estará ligada à informação que o texto oferece. E uma dica muito importante que a gente sempre passa para os meninos, que vai levar vocês a ganhar tempo, né, a sair aí com mais agilidade da nossa prova e com segurança, leiam primeiramente o comando da questão. Você observa o comando, vê qual a informação que você vai buscar no texto, seja ele um gráfico, uma tabela, uma imagem. Aí sim, você vai ao texto sabendo o que você procura, sabendo qual a informação que a questão deve se extrair do texto para resolver a questão. Isso vale para história, para geografia, para filosofia, para sociologia. Leia o comando, vá ao texto, aí você vai buscar especificamente aquela informação, e aí sim vai para as alternativas, vai descartando aquilo ali que não está correto e vai chegar à resposta certa, e nós vamos comemorar do lado de cá com o sucesso de vocês. Certo? Ana, mas eu estou estranhando aqui, a televisão engorda a gente mesmo, né? Eu não sou barrigudo desse jeito. Não. Isso, né? Não, eu fiz dieta um mês, não resolveu nada. Mas vamos. Ninguém está aqui para saber se a gente está magro ou gordo. Eles querem sair bem no Enem. Vamos lá, senhor Jefferson. Meninos, eu vou trabalhar com história do Brasil. Selecionei aqui, inicialmente, uma questão que trata a escravidão, relacionando esse tema à independência do Brasil. Nós temos um texto, né? Então, vou seguir nessa primeira questão, vou seguir o passo a passo que eu orientei. Primeira leitura do comando da questão. Então, vamos lá, o comando está aqui. A leitura do trecho acerca da escravidão no Brasil nos permite inferir que. Então, já sei que a minha grande preocupação será com o tema escravidão. Vamos ao texto. No mundo do trabalho, a escravidão fez com que o trabalho se tornasse uma atividade inferior dentro da sociedade da época. O trabalho braçal era visto como algo destinado ao negro. Mesmo grande parte da mão de obra sendo empregada em atividades que exigiam grande esforço físico, outras tarefas também eram desempenhadas pelos escravos. Os escravos domésticos trabalhavam nas casas, enquanto os escravos de ganho administravam pequenos comércios, praticavam artesanato ou prestavam pequenos serviços para seus senhores. Após a independência do Brasil, observamos que a escravidão se manteve intocada. O preconceito racial e os interesses dos grandes proprietários permitiam a preservação do sistema escravista. Somente no segundo reinado podemos contemplar a formação de um movimento em prol da abolição. Em meio à ascensão do abolicionismo, os interesses britânicos pela ampliação de seu mercado consumidor em solo brasileiro e a imigração de trabalhadores europeus, davam brecha para o fim desse sistema. Então, eu vou direto às alternativas e a gente vai analisando uma por uma aí e buscando relacioná-las ao texto. Então, como disse o comando, sobre a escravidão no Brasil, o texto nos permite inferir que, letra A, a adoção da escravidão fortaleceu a ideia de que o trabalho enobrece o homem. Meninos, essa palavra enobrece, ela complica toda a alternativa. Ela é a palavra decisiva, porque a gente sabe que dentro da difusão do modelo escravocrata no Brasil, que se inicia desde praticamente
a colonização, né, primeiro com a exploração do pau-brasil, a mão de obra escrava do índio através do escambo, né, a gente fala em um trabalho compulsório, depois a partir da cana-de-açúcar com o negro africano escravizado no Nordeste brasileiro. A gente sabe que a ideia que se difunde é de que o trabalho ele não é algo nobre ali, né, até por uma visão católica, religiosa, ele é visto como uma pena para os pecadores, né? E então o homem branco, a mulher branca aqui na nossa sociedade colonial, eles não vão se dedicar ao trabalho. Isso é trabalho para o negro, então não enobrece. Grifa a palavrinha aí que define o item. Por quê? Você quer ganhar tempo. Então é importante que em cada alternativa, aquela palavra decisiva que a torna falsa ou a torna verdadeira, você a destaque. Porque se no final da resolução da questão você precisar reler, quando você bate o olho lá no letra A e você vê lá, a escravidão enobrece, não, ela não enobrece, você não tem que raciocinar de novo naquele item. Então isso é uma dica importante. Usa a canetinha preta lá, transparente, que você vai levar para fazer a sua prova e grife as palavras decisivas em cada item, ok? Então, vamos à seguinte, essa aí a gente já descartou. Letra B, os interesses ingleses deram sobrevida ao modelo escravista no Brasil. Não, pessoas. Voltemos lá ao texto e veja, olha, no segundo reinado, temos lá os interesses britânicos que vão dar uma brecha para o fim do sistema. Nós sabemos que a Inglaterra ela tinha um interesse em tornar a economia brasileira, e não só brasileira, mas em toda a América, mais dinâmica, e por isso, desde o começo do Império, até antes, mesmo no período joanino, os acordos que fazíamos com a Inglaterra já havia ali a pressão inglesa para, primeiro, o fim do tráfico e depois o fim da escravatura. Lembre-se que lá em 1810, nos tratados de aliança e amizade, comércio e navegação, já começa a pressão inglesa para o fim do tráfico negreiro. E depois vem uma lei decisiva nesse processo, que é o Bill Aberdeen, que vai, né, proibir o tráfico intercontinental. Então, esqueçam essa ideia. A Inglaterra não vai dar sobrevida, ela vai colaborar para o fim da escravidão no Brasil. Letra C, a independência do Brasil, ocorrida em 1822, pactuou com os interesses das elites escravistas. Meninos, essa é a resposta. Lembremos que a independência do Brasil é um longo processo que tem origem lá no 1808, na vinda da família real para o Brasil, na abertura dos portos em 1808. Depois a gente tem outra data importante, que é o 1815, que seria a elevação do Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. E nesse processo, que foi gradativo, né, tem a Gênesis 1808, a elite brasileira, os grandes latifundiários, a aristocracia rural, ela foi decisiva no processo, ela foi aquele grupo que esteve ali articulando em torno da figura de Dom Pedro I e levando, né, ao nosso 7 de setembro de 1822, que então teve liderança dessa elite, dessa aristocracia, não contou com participação popular, né, um movimento elitista, e nesse sentido, como era a aristocracia que estava, digamos, por detrás ali do processo, não foi favorável à abolição, manteve os interesses das elites, pactuou. Correto? Descartemos a letra D e a letra E. O trabalho escravo era destinado exclusivamente às atividades que exigiam grande esforço físico? Não, pessoal. Nós tínhamos escravos em diversas funções. No comércio, prestando serviços, chamados escravos de ganho, né? Em todas as atividades aqui no Brasil, todas é um exagero, mas na grande maioria, nós tínhamos a presença do negro. Nas ruas vendendo quitutes, lá na Bahia vendendo, né, a cocado, a acarajé, são as negras do tabuleiro, no Rio de Janeiro, barbeiro, etc. Então não é, né, apenas em serviços aí que exigem esforço físico. E letra E, ao longo do período monárquico, no Brasil, o modelo escravista não sofreu contestação? Sofreu, gente. O texto está dizendo, lá no segundo reinado, na época de Dom Pedro II,
surge o movimento abolicionista, vão surgir grupos, inclusive, radicais, como os Caifazes, e é no segundo reinado, através das leis abolicionistas, lei dos sexagenários, lei do ventre livre, lei áurea, nós temos a abolição da escravatura. Lembrando que ela não é fruto somente de leis, ela é fruto da atuação do próprio negro, dos movimentos favoráveis à abolição, ok? É isso, sigamos em frente aqui então, próxima questão. Temos uma questão aqui pertinente à Era Vargas, uma música muito conhecida, não vou cantar, né, senão vocês vão todos correr aí de onde estão. Amélia, que é um clássico da era do rádio, um clássico dos anos 40, vamos ao comando novamente da questão, que é importante a gente pensar. A letra apresentada anteriormente é exemplo de uma produção musical que ecoou livremente pelas ondas dos rádios no Brasil, ao contrário de muitas outras que foram censuradas pelo governo de Getúlio Vargas. Muitos estudiosos afirmam que Ai, que Saudades da Amélia foi uma composição que... Meninos, esse comando ele é muito importante, porque ele traz essa informação, que a Amélia não foi censurada. Quando que a gente pode pensar em censura na era Vargas? Em toda a época do governo Vargas, de 30 até 45, depois de 50 a 54? Não. Quando se pensa na censura, a gente vai lembrar do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda, e o DIP está relacionado ao Estado Novo, que é de 37 a 1945. Então, eu tenho no comando uma definição de qual é o período que está se tratando da era Vargas. Estado Novo. O texto, a poesia do Mário Lago e Ataúfo Alves, fala de uma relação que se tem ali com uma mulher, né, que aparece lá no Nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você faz. Você não sabe o que é consciência, não vê que sou um pobre rapaz. Aí aparece uma figura de uma primeira mulher, uma mulher perdulária, uma mulher ligada ao luxo, à ostentação, os plaquês de 100, a joia, etc. Mas o que o autor está falando aí é que, ao invés dessa mulher perdulária e etc., mulher de verdade é a Amélia, aquela que às vezes passava fome ao meu lado, achava bonito não ter o que comer, e quando me via contrariado, dizia: meu filho, o que há de se fazer? O que se há de fazer? Amélia não tinha nenhuma vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Ou seja, a valorização é a Amélia. E aí, gente, nós temos que voltar no contexto dos anos 40, numa época em que é reservada à mulher ainda o papel de preparar-se para o casamento, colaborar na manutenção do lar. Então, a Amélia é sinônimo dessa mulher que está voltada para o casamento. Aí você vai dizer, Ana Flávia, mas a mulher lá na Primeira Guerra não conquistou autonomia, não ampliou seu papel. Gente, mas isso são casos mais restritos. E as funções da mulher ainda eram no setor de educação, como professora, enfermeira. É só nos anos 60 que a mulher vai verdadeiramente para o mercado de trabalho e vai ocupar diferentes funções, amplas funções. Aqui não. Você pega lá Jornal das Moças, papel da mulher, o casamento. Então vamos casar isso com a Era Vargas, né? Com o Estado Novo. Lembra que os censuradas me levam ao Estado Novo. Letra A. A música, a composição, ela colaborava com o governo, o qual, diante da crise econômica e da carestia, apelou para que a população fosse resistente e tolerante. Gente, essa questão aqui, olha, a crise econômica, de que crise está falando? Da crise decorrente de 1929, do crack de 29, o governo, assim que Vargas entra no poder em 30, toma medidas para apoiar a cafeicultura, para tentar manter a economia brasileira, e a gente não tem, nessa época, uma crise tão profunda, uma carestia aqui, nós não temos essa situação. Então, podemos descartar. Ah, mas eu pensei, professora, lá no período de 54, 53, que está havendo crise. Mas lembrem-se que, naquele momento, o governo Vargas, ele não vai estar pedindo à população, ó, aguenta aí que a gente consegue passar por isso. Não, o governo Vargas vai, inclusive, prometer e promover aumento salarial de 100%.
né? Existe uma política de apoio ao trabalhador. Então, descartemos a letra A. Vou pular a letra B, porque ela é a resposta, e vou descartar o restante. Depois eu volto aqui na B, ok? C. Criticava o consumismo praticado no país a partir do estabelecimento de grandes indústrias estrangeiras de bens de consumo duráveis. Meninos, esta é a marca do governo de JK, ok? Lá no nosso querido Vargas, a gente ainda não tem indústrias de bens de consumo duráveis. Vargas vai promover no Estado Novo a industrialização, mas a indústria de base, as empresas são Companhia Vale do Rio Doce, a Chesf, a FNM e assim por diante. Então, não é bem de consumo durável. Isso aqui é uma alternativa que é historicamente correta, mas ela pertence ao governo governo JK. É o Jefão que está me estressando. Ele olha para o relógio a cada 5 segundos e me aponta. E eu tenho medo. Mas, né, vamos à letra D. Exaltava o papel da mulher como protagonista na história. Fato que estava em consonância com a conquista do direito de se eleger e de ser eleita. Meninos, realmente, em 1934, as mulheres conquistaram lá na Constituição de 34 o direito de voto e o direito de serem eleitas. Mas, se a gente vai ao texto, né, daí a importância da leitura com carinho, dos versos do Mário Lago, o Mário Lago não está valorizando a mulher protagonista, ele está valorizando a Amélia, que é companheira, que coadunava com o casamento, com apoio ao homem, que, olha, se não tem comida, a gente passa junto de boa, não tem problema. Ela é solidária, ela é uma mulher, inclusive, olha aqui, quando ele está com um problema, e quando me via contrariado, dizia, meu filho, o que há de se fazer? Ela é quase uma mãe, né? Nem muitos estudiosos aí dessa música dizem que a Amélia não era uma amante, uma mulher, poderia ser, né, uma mãe, até mesmo uma funcionária de um lar, mas é essa mulher resiliente, essa mulher que colabora com esse modelo de mulher da época voltada para o casamento. Letra E. Contribuía para o modelo trabalhista do governo, pois estimulava a liberdade de escolha do trabalhador. Para tudo! Para aqui! Para tudo. Liberdade de escolha do trabalhador, gente. Governo Vargas, industrialização, não pode haver atritos entre capital e trabalho, então o governo Vargas vai ter lá o chamado sindicato de pelego, controle do trabalhador, não é liberdade. Ele concede benefícios, né, às leis trabalhistas através da CLT, mas, ao mesmo tempo, ele controla esse trabalhador através do sindicato e de outros instrumentos. Então, falou em Era Vargas, falou em industrialização, lembra do corporativismo, lembra do controle do Estado sobre o trabalhador. Então, podemos ficar com a letra B, B de beijinho para vocês, que diz, coadunava com a proposta de Vargas de disciplinar o trabalhador, exaltando o modelo de família tradicional em meio ao processo de industrialização. Vargas que é o cara casado, com filhos, para que ele não se rebele, para que ele colabore com esse desenvolvimento industrial que ele está desenvolvendo dentro do país. É isso, sigamos em frente, mais uma questão de Brasil. Essa é uma questão que diz respeito às constituições. Está lá o comando, olha. As constituições estabelecidas ao longo da história do Brasil colaboraram para a gradativa construção da cidadania. Um entrave. Então, quer saber o que não colabora para a construção da cidadania, o que prejudica com a construção da cidadania. Não vou ler o texto, gente, para ganhar tempo. Na prova você vai ler o texto, ok? Mas aqui é que o nosso tempo está muito reduzido. Olha, o texto, ele traz a ideia que a cidadania moderna, ela pode ser constituída a partir de dois aspectos. Através da própria atuação da sociedade, da participação política da sociedade, da atuação dos movimentos civis. Ou seja, a ideia é que todo movimento social ele vai colaborar para médio ou longo, né, curto, médio ou longo prazo, para trazer mudanças na sociedade, na legislação.
Ou essas mudanças, esse processo de construção de cidadania pode vir direto de uma ação do Estado, né? Então está falando, olha, ou é pela participação política na sociedade, ou é através da atuação, da iniciativa do próprio Estado. E, nesse sentido, as constituições, elas resumem isso. As constituições, elas são fruto da atuação, da luta da sociedade, buscando os seus direitos, e elas também são fruto, muitas vezes, dos interesses do próprio Estado ali, ok? Vamos aos itens. Então, a questão é, o que é entrave para a construção da cidadania, ok, gente? O que não colaborou para a construção da cidadania? Vamos aos itens, eles tratam as constituições do Brasil. Item A. Adoção do voto aberto na primeira Constituição Republicana. Olha, a nossa primeira Constituição Republicana é de 1891. Ela foi importante em relação ao voto, porque ela pôs fim ao voto censitário. A primeira Constituição, que é a Constituição de 1824, ela estabelecia voto censitário, mas aqui o voto não é mais censitário, só que ele é aberto. Ao ser aberto, gente, ele colabora para o coronelismo, ele colabora para que os coronéis, eles controlassem os eleitores, criando seus currais eleitorais. Isso está dentro da política do café com leite, dentro da República Velha. Então, nesse sentido, o voto aberto, estabelecido lá em 1891, é um entrave ao desenvolvimento da cidadania, é um entrave à construção da cidadania no país? Sim, ele é. Então, a gente já deixa ela marcada aqui, bonitinha, cheirosinha da letra A de amor, e vamos para os outros itens. B. Proibição do voto analfabeto no período monárquico, através da Constituição. Constituição dessa época, aqui do período monárquico, é a de 1824. E, meninos, a Constituição de 24, ela não define se analfabeto vota ou não vota. Na prática, os analfabetos votavam. Prova disso é que lá no final do Império, lá em torno de 1870, o próprio movimento republicano ele será favorável ao fim do voto do analfabeto, à exigência que o indivíduo tenha que ser alfabetizado para votar. Isso, inclusive, é algo que está na Constituição de 1891, aqui, ó. Para se votar em 1891, o indivíduo deveria ser alfabetizado. Na prática, o era? Não, na prática ele não era, não se exigia. Muitas vezes as pessoas que sabiam apenas escrever o seu nome votavam a partir de 1891. Agora, em 1824, não há essa proibição. O texto não define, na prática eles votavam. Letra C. Exclusão da participação eleitoral da mulher e dos analfabetos na Constituição vigente. Meninos, a Constituição vigente é a de 1988. Olha que letra linda, né? Aqui, ficou perfeito. Essa é a Constituição atual, é a Constituição cidadã, né? Conhecida popularmente como cidadã. E o que nós temos de errado? Voto feminino veio lá de Vargas, 1934. Então, para tudo, já errou aí. E a grande contribuição, diria, da Constituição de 88 é principalmente aqui, ó, a inclusão do voto dos analfabetos. Na Constituição de 88, o analfabeto vota e também tornou-se, posteriormente, o voto de 16 a 18 facultativo e pós 65 anos de idade também facultativo. Então, está errado porque o voto feminino se estabelece em 34 e hoje os analfabetos têm direito de votar pela Constituição vigente. Letra D, de docinho de coco. Estabelecimento do voto indireto para presidente na Constituição conhecida como polaca. Gente, para tudo, a polaca é a do Vargas lá de 37, é a do Estado Novo, acabou com as eleições, acabou com os partidos, acabou com toda a participação política, é Estado Novo, é ditadura de Getúlio Vargas. Descarta, viu, polaca? Puf, risca aí, pula para a próxima, vamos ganhar tempo e resolver a geografia. Letra E. Compilação das leis trabalhistas através da criação da CLT. Ué, Ana Flávia, isso é certinho. A CLT foi criada lá em 1943 pelo Vargas, tudo bem. Tá, historicamente correto. Mas, gente, a CLT, a criação das leis trabalhistas, as leis são um entrave
para a construção de cidadania no Brasil? De forma alguma, graças a Deus que tem a CLT, a gente tem férias, vai descansar, né, vai poder curtir aí o pós-ENEM mais tranquilos. Então, não é um entrave, ok? Volto lá. O que é um entrave para a cidadania? O voto aberto na República Velha, que permite o coronelismo, o curral eleitoral, o predomínio da oligarquia rural no poder, o café com leite. Olha, comigo é só, né? Deixarei vocês aqui com o nosso querido Jefferson, ok? Então vamos lá, Jefferson, passa para os meninos tudo que eles precisam aí. Gente, a Ana Flávia falou, vou deixar mais tempo para a geografia, quer dizer, ela já está até me excluindo, mas não adianta vocês tentarem me aniquilar, não, eu vou à luta. Meninos, agora nós começamos a parte de história geral, vamos lá, vamos ver o que é que nós temos aqui. Aham! Que é isso aí? Manda a imagem, aê, manda a imagem, tá? Gente, tema Revolução Francesa, olha aí, é uma imagem clássica, é uma charge clássica do período, na verdade é uma imagem anônima, o que vocês estão vendo aí? Um sujeito, se ele fosse barrigudo igual eu, a pedra caía para o lado, mas ele não é, então ele está sendo esmagado, ele é igual o Ricardinho, a pedra está sapecando, coitado, né, meninos? Então, olha só, é um sujeito esmagado pela pedra, em cima dele duas outras pessoas. Às vezes o aluno olha e não entende direito o que é isso, mas como o tema é Revolução Francesa e isso estará no comando da questão, a gente tem que lembrar que na Revolução Francesa nós temos aquela crítica burguesa à divisão da sociedade em 3 estados. Tá? Então, o que nós temos aqui? 3 pessoas. Ora, então a indicação é de que são os 3 maléficos estados. Olha lá, primeiro estado representando o clero, olha aqui o padre, tá? Jefão, mas eu não sei se isso aí é um padre. Não, estou te falando, é um padre. Aqui você tem um membro da nobreza, olha aí, segurando um bastão com uma roupa toda sofisticada. E aqui embaixo, coitado, o sujeito esmagado pela pedra, certamente um representante do terceiro estado. Olha a situação do sujeito pagando imposto, sustentando, todo mundo está parecendo a gente, né? Então, agora vamos dar uma olhada no comando. Prestando atenção na imagem, vamos ao comando da questão. Olha lá. Essa charge é obra de um artista francês anônimo, produzida no século XVIII, tematizando o contexto da Revolução Francesa. Então o comando está te falando, olha, é Revolução Francesa. Por isso que eu estou te dizendo, se tem 2, esmagando um, é aquela ideia da sociedade dividida em 3 estados, advinda lá da Idade Média, onde uns rezam, outros lutam e governam, e o terceiro grupo trabalha, paga as contas, né, meninos? Então tá aí. Nessa cena, a composição das personagens e de outros símbolos evoca. Se nós temos 2 infelizes esmagando um terceiro, o terceiro estado, né, aquela pedra, não dá para você ler, ali está escritinho um monte de nome de impostos existentes na época. Mas a ideia é essa, a pressão do antigo regime representados ali, o antigo regime representado pelas 2 figuras, o clero e a nobreza, sobre o terceiro estado, que é a classe produtiva. Manda aí a imagem, manda a imagem. Isso, essa daí. Ó, então vamos lá. A pressão, então, evoca o quê? Vamos ver o que é que evoca. Pressão sobre o terceiro estado para o pagamento de mais impostos, traduzida pelo homem que se encontra esmagado pela pedra. Que beleza, que beleza. Pressão sobre o terceiro estado, mais pressão do que o coitado do terceiro estado está sofrendo por causa daquela pedra, impossível, né, meninos? Então, essa está com cheiro de ser a alternativa correta, tá? Porque um dos fundamentos para a gente entender a origem da Revolução Francesa é o fato de que o terceiro estado, capitaneado pela burguesia, não aguenta mais pagar tanto tributo para sustentar aquela monarquia parasita que sustenta o clero, que sustenta a nobreza, que sustenta uma ínfima quantidade de gente, percentualmente falando,
o primeiro e o segundo Estado representavam uma quantidade minúscula diante de uma França que tinha aproximadamente 25 milhões de habitantes. Talvez 24 milhões de pessoas trabalhavam, se matavam, pagavam tributo a rodo para sustentar um pequeno grupo de parasitas capitaneados pelo rei, que não dá à burguesia o direito de tomar decisões. E olha, essa burguesia francesa está vendo o quê? Está vendo que lá na Inglaterra a burguesia já tomou o poder, já derrubou a monarquia absolutista, está fazendo revolução industrial, está nadando de braçada. A burguesia inglesa vai fazer igual, está fazendo igual vocês vão fazer, nossos alunos na prova do Enem. Vão nadar de braçada, vão arrebentar a boca do balão. A burguesia inglesa somos os alunos cenecistas, e a burguesia francesa, coitadinha, é a concorrência, está lá, entendeu? A concorrência está esmagada. Volta na questão, vamos lá, tira esse homem feio, careca, barrigudo aí. Ó, B, superioridade do primeiro Estado em relação ao segundo, não, gente. Na Revolução Francesa, o primeiro e o segundo Estado estão associados, porque é o clero e a nobreza, expressa por meio da posição ocupada pelos personagens da gravura. Eles estão juntos, em cima da pedra, sapecando os coitados da burguesia. C de cebola. Promessa dos jacobinos em punir desigualdade entre os estados, simbolizado pela vestimenta dos personagens. Das personagens jacobinos, gente. Jacobino é o grupo radical. Lembra? Robespierre, Maximilien de Robespierre, o incorruptível. O negócio do Robespierre era cortar a cabeça da galera. Robespierre não tem dó de ninguém, não. Então, o que os jacobinos fazem é o período radical da Revolução. Os jacobinos, esses terríveis jacobinos. Jacobinos é o período do terror. Não é desigualdade entre essa simbolizando vestimenta de personagem, não. Os jacobinos já vêm no momento em que a monarquia absolutista caiu, eles vêm no período da República, no período da Convenção Nacional, eles radicalizam o processo revolucionário. Permanência, não, gente, permanência não tem a ver com a Revolução Francesa. Após a Revolução, dos privilégios do clero, os privilégios da nobreza, retratados nos dois sujeitos que se encontram. Não, esse quadro, essa ideia do primeiro e do segundo Estado se sobrepondo ao terceiro, isso não é posterior à Revolução, isso é anterior, isso é típico do antigo regime, que a Revolução Francesa irá destruir. Mas vai haver um período de restauração, mas o próprio Luís XVIII, que veio depois que a Revolução Francesa foi derrotada, quando Napoleão cai, o próprio Luís XVIII ele não volta ao absolutismo monárquico. E por fim, a Ana Flávia comeu todo o nosso tempo, posição privilegiada do exército, né, Napoleão. Mas, meu Deus do céu, alguém viu algum soldado representado pelo soldado? Deve ser aquele carinha segurando um bastão, né? Aquele carinha segurando... um soldado vai bater com aquele bastão no inimigo? Claro que não se trata de um soldado. Gente, eu estou esquecendo aqui de mandar um abraço para os meus amigos aí, ó, pessoal, as Dudinhas, a Marina, a Brenda, o Will, que deve estar viajando, o menino Klaus, todos, falta um monte, não dá tempo de mandar abraço para toda uma Soraya que está lá em casa. Meninos, então vamos lá, vamos lá, próxima. Ai, que medo, olha aí, meu Deus do céu, olha esses caras aqui, o Hitler e o Stalin, esses caras, gente. É as pessoas que mais... Tá faltando o Mao Tse Tung aí, mas o que esses caras deram de trampo pra coveiro na época do Stalin parecia fisiculturista, né? De tanto cavar buraco pra enterrar. O Hitler é o que queimava, galera, mas o Stalin, meu Deus, olha que figuras nefastas. Aqui é a excrescência do século XX, né? Mas olha só, tema Segunda Guerra Mundial. Tá aí o Hitler, nosso amigo. Ih, agora esqueci como é que apaga esses riscos que eu vi. Pera lá, calma, gente, calma, que vai dar certo. Aí, ó. Então tá. Boa piada. Ninguém conhece nossas intenções, hein? É verdade, nem nós. Isso falta só aquela risada. Lembra do professor Abobrinha? Olha só que figuras nefastas. Essa charge, gente, é do Belmonte, que é um chargista brasileiro, que era um gênio. Morreu vítima de complicações causadas pela asma. Eu tenho asma também, imagino que esse cara não sofreu. Meninos, então olha aí. Boa piada, ninguém conhece nossas intenções. Tá aí o Hitler, tá segurando um papel e uma faca. E do Stalin, é verdade, nem nós conhecemos. O que é? E segurando uma faca e um papel.
Por que que esses caras... que ironia é essa? Que ironia é essa? Qual que é a história, as verdadeiras intenções que eles não conhecem? Nem eles próprios conhecem. Que episódio da Segunda Guerra Mundial está relacionada a um tratado, a um acordo, alguma coisa aí que nem eles próprios conhecem suas verdadeiras intenções? Então vamos lá. Olha o comando da questão. Na charge do brasileiro Belmonte, Hitler diz a Stalin que ninguém conhece as verdadeiras intenções de ambos ao assinarem o Pacto Germano-Soviético. Ao que Stalin responde, é verdade, nem nós. A ironia referida, construída na charge, confirmou-se quando... Olha que bem, que questão boa essa, né? Fui eu que bolei ela. Tá? Que ironia. Gente, lembrar que às vésperas da Primeira Guerra Mundial, o Hitler quer invadir a Polônia, mas ele não pode correr o risco de lutar uma guerra em duas frentes, de se dar mal, igual o Kaiser, que se lascou por conta de uma guerra em duas frentes entre 1914 e 1918. Então o Hitler sabe que vai invadir a Polônia, que é protegida por Inglaterra e França, que está lá desde o Tratado de Versalhes, que o Hitler mandou as favas, tá? Mas o Hitler já invadiu a Áustria, já invadiu os Sudetos, já invadiu a Tchecoslováquia inteira. O Hitler está com um filme completamente queimado. Ninguém mais aguenta essa política expansionista do Hitler. Quer dizer, se ele vai invadir a Polônia, porque ele quer capturar o corredor polonês, o pau vai comer. Ele sabe disso. Então ele tem que resguardar um lado. Quem vai à luta pela Polônia? Inglaterra e França. Só que o Hitler é inimigo mortal do comunismo. Então, meu Deus do céu, se ele entra em guerra com a Inglaterra e a França, ele corre o risco de ser atacado pela retaguarda. Tá? Como ele odeia o comunismo, ele surpreende o mundo assinando um tratado de paz e amizade com a União Soviética de Stalin, o Pacto Molotov-Ribbentrop, ou nazi-soviético, ou germano-soviético. Molotov era o embaixador russo, o Ribbentrop era o embaixador alemão. Tá? Ninguém precisa saber disso, mas está aí, está até explicado. Então eles vão assinar um tratado, Hitler vai invadir a França, vai confrontar a Inglaterra, não consegue conquistar a Inglaterra, ainda bem, né? Já vai acabar o mundo, tá? Não consegue derrotar a Inglaterra, mas conquista a Europa Ocidental inteira, e depois o que o Hitler faz? Porque ele é inimigo mortal do comunismo, ele odeia os povos eslavos, ele só odiava mais do que os eslavos, ele só odiava judeu. Mas, meu Deus, o ódio que esse homem tinha, uma caderneta de poupança de ódio no coração, que não tinha limite, queria que minha conta bancária tivesse esse limite ainda, sem limite, né? Então o que o Hitler faz? Trai o pacto em junho de 1941 e invade a União Soviética. Essa é a ironia. Eles assinam um tratado, os dois sabem que se odeiam profundamente, mas estão assinando um tratado de amizade. Esse tratado não vai durar, né, gente? Vamos à questão, vamos lá. Tá? Então, qual que é a ironia? A Alemanha nazista invadiu a Polônia em setembro de 1939 sem avisar previamente a União Soviética. Não. Por quê? Isso estava no tratado. O combinado é que a Alemanha ia invadir a Polônia e dar metade para a União Soviética. Vamos lá. Stalin declarou guerra ao Japão, que era aliado da Alemanha em resposta ao ataque a Pearl Harbor. Não, Stalin e o Japão tinham um pacto de não agressão. A guerra, o que começa em Pearl Harbor é a guerra entre Estados Unidos e Japão. A Alemanha e a Itália declaram guerra aos Estados Unidos. Quer dizer, o ataque a Pearl Harbor traz os Estados Unidos para a guerra contra a Alemanha e a Itália e o Japão, e não envolve a União Soviética. A Alemanha nazista, após conquistar boa parte da Europa Ocidental, rompeu o pacto e invadiu a União Soviética. É isso aqui a nossa resposta. Ó, a Alemanha vai, assina acordo com o Hitler, vai lá, confia no... O cemitério está cheio de gente que confiou no Hitler, tá, meninos? Ó, a União Soviética atacou parte da Polônia, Finlândia e países bálticos sem dar satisfação ao Hitler? Não, isso era parte do pacto, invadiu mesmo, mas a invasão da Polônia, Finlândia e países bálticos é parte do acordo. Hitler e Mussolini firmaram uma aliança militar anticomunista ratificada em um tratado de auxílio mútuo, formaram o eixo, né? Mas isso é anterior ao pacto nazi-soviético, isso não tem a ver com esse acordo que o Hitler e o Stalin assinaram. Vamos lá. Guerra Fria. Trecho do presidente Harry Truman de 47. Creio que os Estados Unidos devem apoiar os povos livres que resistem à tentativa de servidão por minorias armadas ou pressões externas. Creio que devemos ajudar os povos livres a forjarem seu destino
com suas próprias mãos. Os povos livres do mundo olham para nós esperando apoio na manutenção da sua liberdade. Se fracassarmos na nossa missão de liderança, talvez ponhamos em perigo a segurança da nossa própria nação. Ora bolas, Harry Truman, falou em Truman? Falou em doutrina Truman. Estou sendo pressionado por culpa da Ana Flávia, estou sendo pressionado a sair mais cedo daqui. Mas rapidamente eu encerrarei essa questão. Até não me tirarão daqui. Olha aí, o que nós temos aqui? Doutrina Truman está falando da teoria do dominó, está falando, olha, se o comunismo tomar poder em algum lugar, eles vão se espalhar igual uma infecção, igual um tumor. O comunismo chega no plano, se espalha aquela terror. Nós, Estados Unidos, vamos combater a ameaça comunista. Põe a questão aí, pelo amor de... Aê, ó, tese denominada teoria do dominó, que justificava a intervenção dos Estados Unidos em qualquer região ameaçada pelo comunismo. Foram à guerra na Coreia, foram à guerra no Vietnã, foram à guerra em 280 lugares por conta dessa linha de raciocínio. Põe eu aqui de novo. Combater o comunismo em qualquer lugar do mundo em que ele se manifeste. Isso é a doutrina Truman, isso é a teoria do dominó. E nós vamos ficando por aqui, meus amigos, minhas amigas, ó. Um beijo gigante para vocês e nem sorte vocês precisam, porque vocês são bons pra caramba, vocês vão arrebentar a boca do balão. Tchau para vocês.